Conversas sem tom. Sejam muito bem-vindos a mais uma Conversa Sem Tom, um programa em que 5 situações são a desculpa para a escolha de 5 músicas e depois uns minutos de conversa. Comigo hoje a Carolina Franco, uma jornalista, uma repórter, uma amante da cultura, e já vamos entender daqui a pouquinho o que é que tu gostas mais, se és repórter, se és jornalista, se és amante de cultura, o que é que nasceu primeiro, mas daqui a pouquinho. Para se gostar de conversas, de entrevistas, temos que gostar de uma boa conversa. Isto é o Conversas Sem Tom. Conversas Sem Tom. A conversa é importante. Sempre gostaste muito de conversas? Sim, antes de mais, olá, José, a quem nos estiver a ouvir. Sim, eu dizia-te em off que eu falo muito e eu gosto muito de conversar, efetivamente. Sempre gostei de conversas, sim, e eu acho que sempre gostei de ouvir também, por isso é que... A partilha de conversas, não é? Exato, e sempre gostei muito de aprender através de conversas. Tu tens este meu péssimo hábito de interromper as conversas dos outros. Porque isto acontece-me, sabes porquê? Porque estamos a conversar, tu estás a dizer qualquer coisa e eu já estou a pensar numa outra coisa qualquer a seguir e apetece-me logo saber o porquê e às vezes parece má educação. Mas não é. É interesse mesmo genuíno em saber o que é que tu estás a pensar, o que é que se passa nessa tua cabecinha. E não sei se isso acontece contigo quando estás a conversar, quando estás a fazer as tuas peças de jornalismo, se isso te acontece com frequência. Não acontece muito, ou melhor, eu acho que acontecia... És educada. Não é isso, mas eu acho que quando ia ouvir as minhas conversas, quando ia desgravar, como se costuma dizer, ou transcrever as entrevistas, e sentia que interrompia, achava que não ficava muito, pronto, que não era muito correto da minha parte. Percebi o recado. Não. E pronto, acho que às vezes pode parecer que é escutativa e que estamos... Eu tenho muito esta coisa de abanar a cabeça, quando eu vejo às vezes em entrevistas gravadas, estou a mostrar que estou a ouvir porque estou mesmo a ouvir e faço muito isto. E é uma coisa que eu quero deixar de fazer. E já agora, porque também é um programa que vive muito aqui da relação entre a conversa e a música, o que é a música, para quem gosta de... Porque tu és uma... Já vamos falar sobre isso, mas tu gostas mesmo de cultura e a música faz parte, obviamente. Portanto, a música, tu tens música, acompanha-te durante o dia a música? Sim, acompanha. Tem graça tu estás a dizer isso, desculpa, mas porque eu pensei que tu até ias perguntar, como perguntaste se eu sempre gostei de conversar ou de conversas, pensei que ias perguntar se eu gosto de música. Eu lembrei-me logo de um vídeo que eu tenho, que o meu pai fez quando eu tinha 2 anos, em que eu estava a cantar a Mila do Netinho e que estava a dançar pela casa, e que é uma coisa que eu gosto muito de cantar, gosto muito de dançar, e por isso sim, a música acompanha-me muito, e crio muitas playlists, para coisas em específico. Excelente. Então este é um bom ambiente de teres que escolher uma música para... Acho que sim. Fantástico, muito bem. Então deixa-me só, antes de passarmos então ao primeiro desafio, e antes de tentarmos conhecer melhor quem é a Carolina, esta coisa, para sabermos quem somos, quem tu és, qual é a palavra que te define? Eu sabia que tu ias fazer essa pergunta. Mas estás com dificuldade. Sim, não sei. Eu acho que é um bocado difícil para mim eu falar sobre mim. É sempre. É sempre. E porque eu acho que é cada vez mais difícil para mim eu assumir até as minhas opiniões, às vezes, ou as minhas posições. Eu acho que antes era muito... Mas porquê? Porque sinto sempre que não sei nada e que estou sempre numa constante aprendizagem. Então eu acho que estou numa constante aprendizagem sobre mim também, não é? Por isso é difícil eu te dizer. Eu acho que sou uma pessoa empática e talvez seja essa a palavra que me descreve, mas acho que isso também tem muito a ver com aquilo que se calhar outras pessoas me dizem sobre mim, que eu sou uma pessoa muito paciente, isto de escutar e de gostar de escutar e ter tempo para as outras pessoas. Eu acho que sim, que é capaz de ser assim a minha empatia, sim. Uma t-shirt com a palavra empatia. Exato. Para a Carolina, faz favor de sair. Muito bem, vamos ao primeiro desafio então. E eu colocava-te aqui quase numa situação de um filme fantástico, porque tu estavas enfiada num poço de areias movediças e havia ali um arbusto perto que
funcionava de uma forma mágica com uma música e tu tinhas, por sorte, um aparelho contigo, tu estavas à rasca, estavas ali a pedir ajuda. Que música é que tu irias tocar para o arbusto te ir buscar com um ramo para te salvar, para tu te agarrares e saíres daquelas areias movediças? Sim. Olha, eu acho que escolhia sem dúvida Zetangana, que é um músico espanhol madrilenho, que o disco dele chama-se El Madrileño, saiu este ano. Sim. E eu acho que escolhi a Zetangana, em particular a música Ingobernable, porque é das músicas que eu tenho ouvido e que me põe logo a dançar e que me dá, assim, vem uma energia não sei de onde, e que me dá muita força ou motivação para fazer coisas. Então eu acho que se eu estivesse a ficar agarrada pelas areias, se tocasse Zetangana, eu ia ter uma força vinda de não sei onde, uma força do flamenco que vinha de dentro e que me ia dar, que me ia dar essa força que eu precisava para sair dali e para ultrapassar esse desafio. Vamos ouvir o Zetangana Ingobernável. Voltamos à conversa com a Carolina e aqui vamos então tentar conhecer-te um pouquinho melhor. Tu estudaste antropologia. Estou a estudar. Ainda estás a estudar antropologia. Uhum. E curadoria da arte. Sim. O que é isto, curadoria da arte? Eu teria uma pós-graduação em curadoria da arte, sim. Curadoria da arte é tu pensares os formatos expositivos, como é que tu vais apresentar as obras artísticas, como é que vais organizar uma exposição. Porque, desculpa, é que eu estou-me sempre a lembrar de histórias, por isso é que eu te digo que eu falo muito e de repente já te vou contar porque é que eu fui estudar curadoria, mas tem muito a ver com isto de tu entrares num lugar e haver uma disposição para as coisas, haver uma narrativa que te apresenta as obras de uma forma que te convida a pensar. Estamos a falar numa sala, não é? Numa sala com arte e haver um sentido no corredor. Na forma como as coisas são apresentadas, não é? Não é simplesmente estarem na parede e tu chegares lá e veres e... Mas, desculpa só, voltando aqui um bocadinho atrás, porque tu és do Marco de Canaveses, aqui perto, estás agora em Lisboa, né? E por paciência, teve que ser. Gostas muito do Porto também, também vives no Porto de vez em quando, um pouquinho, não é? Sim. Estás sempre dividido entre Lisboa, Porto, Mar de Canaveses. Como é que tu, quando saíste do Marco, foste para onde para estudar o quê? Eu saí do Marco no fim do meu 9º ano para ir para a Soares dos Reis, para a Escola Artística Soares dos Reis, no Porto, e foi por isso que eu mudei. Se eu não fosse estudar para a Soares dos Reis, eu ia dizer Soares, provavelmente não tinha ido para o Porto. Tinha ficado no Marco até ao meu 12º ano, mas já na altura eu sabia que queria escrever sobre cultura. Já sabias que querias escrever? Sim. Tu és amante de arte, que querias ir para estudar arte e estar ligada à arte, ou querias ser jornalista? E o que é que gostas? Olha, eu queria ser jornalista de moda. O meu sonho, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, era trabalhar assim numa revista, tipo uma Vogue, uma revista de moda. E eu fui para a Soares dos Reis precisamente para estudar têxteis, porque senti que me ia dar este conhecimento do material e que se eu fosse jornalista e fizesse o percurso normal, de humanidades, depois ir para a faculdade de jornalismo, não me ia dar grande conhecimento técnico e eu não ia saber propriamente sobre aquilo que estava a escrever, e senti falta desse contacto com o material e com a realidade. Depois de estar na Soares dos Reis, fui efetivamente estudar têxteis e gostei muito, mas depois percebi que se calhar queria abrir um bocadinho mais o meu caminho, e não é que eu hoje em dia não escreva sobre moda ou não gosto de escrever sobre moda, mas interessa-me mais esta visão interseccional dos temas. Não é tanto eu quero escrever só sobre moda ou eu quero escrever só sobre música. Gosto de pensar nas coisas de uma forma... Está tudo ligado? Exato, que está tudo ligado, e efetivamente está. E acho que isso depois acabou por me levar para a curadoria, para pensar esta relação, a forma como nós expomos as coisas, porque a curadoria está um bocadinho em tudo também. E a antropologia? Como é que tu chegas à antropologia? A antropologia, eu acho que
é a verdadeira área transversal e que é transversal a tudo. E é engraçado porque agora que eu estou a tirar o mestrado em antropologia, há muitas coisas que são parecidas com o jornalismo, ou que me põem a pensar na minha prática de jornalismo, mesmo questões éticas de como é que eu vou chegar ao outro, quem é o outro, quem é que sou eu, e que me interessa muito mesmo no meu trabalho jornalístico. Por isso eu acho que eu vejo isto, ou as formações que eu vou tendo, como complementares ao meu trabalho jornalístico, mas ao mesmo tempo podem-me servir para abrir outras portas. E eu acho que não te posso dizer que quero ser jornalista para sempre. Eu acho que no fundo eu quero, e há aqui uma coisa muito, muito forte que me liga ao jornalismo e que se calhar eu não me imagino desligar-me totalmente, mas não te digo que não existam outros caminhos ou outras possibilidades que me possam fazer sentido também. Pois, até porque tu gostas de tudo, acabas por gostar, não é? Eu começo a perceber que tu gostas de tudo. Tu começaste isto do jornalismo já nos tempos de estudante, já chegaste a pertencer a um grupo de jornalismo universitário, se não me engano, é isso? Na Universidade do Porto. Sim, o JUP, o Jornal Universitário do Porto. Gostas essencialmente de quê? De escrever? Sim, sim. Gostas de escrever? Eu gosto muito de escrever e acho que escrevo muito instintivamente e cada vez mais, porque quanto mais escreves, quanto mais lês, acho que isso é importante também, mais instintivamente escreves. Mas estás preso ao jornalismo, à escrita jornalística? Não sei se esta palavra existe, mas... Sim. Ou já queres escrever mais coisas? Já tens escrito mais coisas? Não, eu acho que tenho escrito alguns ensaios, até por causa do mestrado que estou a tirar agora, em Antropologia, Culturas Visuais, que é o ramo que eu estou a tirar. Ou seja, não é tanto isto de perceber de onde é que, pronto, a existência humana e a relação entre as pessoas também é, mas também tem muito a ver com analisar as imagens e pensar as imagens, a forma como as pessoas são representadas, que é uma parte fundamental do meu trabalho jornalístico, acho eu, é uma questão que me vem muitas vezes, ou que me faço muitas vezes. E entretanto perdi-me da pergunta que me fizeste. Não, era se e até eu estava a ouvir. Aqui, porque tu inicialmente já tinhas escrito, se gostavas de escrever outras coisas, estavas a escrever, se gostavas, e dizes que sim, que já fizeste ensaios, não é? Sim, eu gosto dessa escrita meio literária, mas também não te sei dizer que gostava de escrever um livro. Eu acho que se isso algum dia surgisse, seria uma coisa muito... surgiu porque surgiu. Que eu acho que é muito, mesmo estas coisas que eu vou fazendo, não é? O que eu acho curioso aqui é, tu estás no jornalismo, gostas da cultura, gostas um pouquinho de tudo, agora voltas-te para este estudo da antropologia, esta preocupação que tens eu ia dizer, tu queres conhecer o outro, tu queres estar a conversar com alguém e saber quem isto não é bem uma psicologia, uma análise psicológica, mas... Eu acho que nem é... Eu vou desconstruir o que tu estás a dizer, precisamente porque a antropologia tem este legado colonial, que a antropologia surge do braço dado com o colonialismo e com este estudo do outro, em que eu sou superior ao outro e vou estudar o outro num lugar longínquo e que eu sou, ou que vivo num lugar que está muito à frente daquele lugar onde aquelas populações vivem, não é? E que a própria antropologia começou a desconstruir essas relações e essa forma de relação entre o antropólogo e as pessoas que são o objeto de estudo. E vou pôr aqui entre aspas, porque isto é uma coisa que me faz muita confusão pensar assim. Mas o que me interessa até é pensar mais como é que eu me posso relacionar com o outro, sem ter essa posição de superioridade. Não é tanto eu estar preparada para conhecer o outro. Achas que temos que ter essa... Não temos que ter, quer dizer, mas estudarmos o outro. Eu, se for estudar as tribos, aquelas tribos nómadas no deserto da Mongólia, por exemplo, eu vou tentar saber como é que aquelas populações vivem e o facto de elas terem uma visão do mundo completamente diferente. Isto é antropologia, é saber como é que estas pessoas vivem, o que elas pensam, quem são estas pessoas. Claro, eu acho que depende sempre de como as coisas são feitas, não é? Porque uma coisa é tu quereres estudar isso e ires e haver uma consequência do teu estudo, outra coisa é tu simplesmente ires lá, fazeres o estudo e adeus. E entraste no lugar das pessoas, entraste na intimidade das pessoas,
tiraste o que era preciso para o teu estudo e a vida delas vai continuar igual e é muito questionável às vezes o que é que se faz com isso, não é? E o que é que se faz com esses estudos. Por isso eu não acho que seja... Eu acho que é sempre questionável o que tu fazes com isso e a forma como te relacionas. Nós estamos aqui a fazer antropologia. Sim. Eu estou a tentar descobrir quem é a Carolina. Sim. É antropologia, claro. Eu não quero fazer... Eu quero só saber como é que é possível uma pessoa ter esta visão do mundo. Não é como é que é possível, mas... De onde é que isso vem? Pois, tu tens uma visão diferente da minha, não é? Sim, claro. Sim. E, portanto, eu acho que podemos conviver os dois com isso. Quer dizer, e isto, no fundo, é quase antropologia. Eu não tinha pensado nisto, mas olha, até estou mais contente. Quer dizer, sou um antropólogo e não sabia. Exato, somos todos antropólogos. Eu vou-te colocar na segunda situação. Na segunda situação, eu colocava-te... Tu, de repente, estavas num apartamento em Nova Iorque, por alguma razão, tipo Homem-Aranha, e descobrias que havia uma música que te dava um superpoder. Portanto, e o Stan Lee, que entretanto já faleceu, mas imaginemos que ele ainda estava capaz de escrever, e ele ia escrever aqui sobre uma super-heroína que descobria que uma música lhe dava um superpoder. Tu descobrias isso. Que música é que te dava um superpoder? E já agora, que superpoder é que tu gostavas de ter? Olha, o superpoder é muito fácil. Eu gostava de parar o tempo, porque eu sou uma pessoa muito obcecada com o tempo e com não ter tempo para fazer as coisas. E acho que todos somos, não é? Eu acho que isso é uma questão que acontece com toda a gente, todos os jornalistas com quem eu falo, todas as jornalistas sofrem do mesmo mal, não é? Nós não temos tempo para fazer nada. E eu acho que desde que fui viver para Lisboa, desculpa-me, desde que fui viver para Lisboa, isto ainda é um assunto mais presente, porque sinto que as pessoas andam muito a correr de um lado para o outro, por isso é que quando eu venho ao Marco, ou mesmo quando venho ao Porto, sinto o tempo de uma forma diferente. Por isso eu acho que gostava de parar o tempo, nem que fosse às vezes só para pensar sobre as coisas e não viver nesta correria em que nós vivemos e que às vezes nos faz tomar decisões precipitadas, nos faz... se calhar não questionar tanto isso do que é o lugar do outro, o que é o meu lugar. Por isso, sem dúvida, eu quereria parar o tempo. E a música que escolheria para isso, acho que era Hope There's Someone, de Anthony and the Johnsons, porque a voz da Anoni é assim, não sei, eu acho que é daquelas músicas que quando eu ouço, é como se o tempo parasse. E por isso é que é uma escolha quase óbvia, porque é uma música que eu não gosto de ouvir muitas vezes, porque se eu ouvir poucas vai ter sempre aquela sensação, aquela magia. E é uma música muito mágica, é isso, muito que me faz sentir que estou quase a levitar. Se eu puser a música nos meus fones e estiver deitada, ou não sei, fechar os olhos... Gostas mais da versão em que ela canta com o piano ao vivo ou aquela versão mais de estúdio? Eu gosto da música com o piano, sim. Com o piano ao vivo, né? Com a voz dela. Sim, muito bonita, sim. Vamos ouvir então Hope There's Someone, de Anthony and the Johnsons. Voltamos à conversa com a Carolina novamente, nesta terceira parte. Se calhar aqui gostava só de saber, tu és jornalista freelancer, portanto não tens, não é? Ou estás a trabalhar a tempo inteiro? Não, eu estou full-time nos geradores. Pensei que estivesses, estás a ver? Pensei que estivesses, estás a full-time. Sim. Mas podes fazer trabalhos para outros? Sim, não tenho contrato de exclusividade. Não tens trabalho de... Sim. Sim. E então trabalhas para a Gerador, que eu acho fantástico, desde já, e parabéns por trabalhares para eles, porque eu acho que o trabalho e aqui, se calhar, ajudas-me a tentar explicar o que é o Gerador. Queres que explique? Queres que explique, sim, se faz favor. O Gerador é antes de mais, uma associação cultural que surgiu há 7 anos, faz este ano 7 anos, e que surgiu com esta premissa de levar a cultura a todos, ou de democratizar a cultura. E que tem várias vertentes, uma é a produção, a outra é o jornalismo, a informação, e depois tem a parte da educação. Então existe uma academia onde, com vários cursos, workshops, onde as pessoas podem aprender muito facilmente ou muito rapidamente sobre coisas ou sobre como fazer coisas.
ligadas à área da cultura. Depois tem a vertente da informação, que é para a qual eu trabalho, em que temos uma revista física e temos o nosso site, que é alimentado todos os dias com notícias, agenda, entrevistas, reportagens. E depois a parte da produção, que organiza uma série de eventos, como tivemos agora recentemente o Oeiras Ignição Gerador, que é uma parceria entre o Gerador e a Câmara de Oeiras. O Gerador está sediado em Lisboa. Sim, no Lumiares, em Lisboa. E depois fazem todas essas coisas e mais para lá. Sim, eu acho que é por isso que também o Gerador é mais conhecido na parte de Lisboa e arredores, mas que está a tentar fazer esse trabalho de sair. E que é uma preocupação também no conteúdo editorial para tentar chegar a outras pessoas e que outras pessoas conheçam o projeto. São 4.000 exemplares, não é que são? Penso que sim. 4.000 exemplares? Eu penso que sim. 4.000 exemplares é muito pouco. Aquilo... Sim, agora as edições até são numeradas, é quase uma edição de colecionador. Quem tiver, não é? Sim. Eu já não me recordo se são mensais, se são... Não, eu acho que é trimestral. Trimestral, não é? Sim. Também tenho essa ideia, trimestral. Sim. Desculpem, de repente parece que eu não sei nada sobre o Gerador, mas não, é porque nós mudamos agora recentemente algumas coisas a nível editorial e a revista foi uma delas. Sim, mas tu não estás aqui para falar, tu não estás a falar desse Gerador porque eu gostei muito, gosto muito do projeto, acho o projeto muito interessante e falar sobre... Essencialmente eles querem falar sobre cultura. E portanto a ideia é essa, é divulgar a cultura. O último ano foi fantástico para se divulgar cultura, não foi? Foi incrível, foi. Não, foi muito complicado. E o primeiro confinamento foi mesmo muito complicado e acho que o próprio Gerador sentiu esta necessidade de responder produzindo conteúdo, produzindo reportagens. Nós tínhamos reportagens a sair todas as semanas no primeiro momento de confinamento obrigatório, em que todas as semanas falávamos sobre, sei lá, o que é que estava a passar com os músicos, o que é que estava a passar com a acessibilidade. Eu lembro-me que uma das reportagens que eu mais gostei de escrever, nessa lógica de reportagens semanais que nós fazíamos, foi sobre a acessibilidade, como é que as pessoas cegas ou de baixa visão tinham acesso à cultura, tendo em conta que grande parte de nós estava em casa, fechada, e nós podíamos ir ver séries, ou podemos ver séries ou filmes na televisão, mas nem todas elas têm audiodescrição. Claro. Há uma série de problemas, não é? Que surgem aqui. Então nós tentamos fazer levantar o véu de uma série de assuntos que era importante falar sobre, questionar, e que vieram desse ano terrível para a cultura e que continua, não é um problema que esteja resolvido já. Eu aproveito para... Vamos voltar, porque entretanto há um outro projeto em que estás também envolvida, que eu gostava de falar nele, mas aqui queria só ouvir a tua opinião, que tens andado a mexer na cultura. Como é que se sente a cultura em Portugal? Eu sinto que há um problema estrutural na cultura em Portugal e que não se resolve quando vem uma pandemia, não é? Não se consegue resolver logo, porque é um problema que já vem de trás. Claro. É um problema de falta de apoio, falta de estruturas, falta de diálogo, e que acho que a pandemia podia ou pode ainda, vamos ser otimistas, pode ser uma oportunidade para pensar nisso, como é que a partir daqui podemos mudar estruturalmente as condições dos trabalhadores do setor da cultura, e que eu acho que esse é o grande desafio neste momento, porque nós sabemos que grande parte das pessoas do setor da cultura trabalham por projeto, trabalham a falsos recibos verdes, há uma série de problemas laborais que estão aqui e que toda a gente sabe que acontecem, mas que faz de conta que ninguém se... Pois, andamos sempre a enfiar a cabeça na areia, né? Parecemos umas avestruzes e não se resolvem as coisas. Sim. E mesmo faltas de equipamentos. Mas já voltamos. Vou-te colocar aqui na terceira situação, só para aligerar, porque estamos sempre a falar da cultura e é assim uma coisa, não é? E aqui que nos falta muitas vezes a comunicação. Lembrei-me agora desta terceira situação em que tu ias conseguir comunicar com os peixes. Vê lá tu. Estavas a passear num oceano com uma barreira de coral lindíssima, num submersível, e de repente era possível comunicares com um cardume de peixe lindíssimo, cheio de cor, mas eles respondiam a música.
portanto, tinhas que escolher uma música para conseguires comunicar com aquele cardume de peixe. Como é que tu, num ambiente destes, que música é que tu escolhias para comunicar com os peixes? Olha, eu escolhi A Verdes Anos, do Carlos Paredes, que é mais uma daquelas músicas que eu não ouço muitas vezes para sentir. O que é que te diz o Verdes Anos do Carlos Paredes, para conseguires comunicar com os peixes? Eu acho que é daquelas músicas que eu imagino, ou eu penso isso, comunicar com os peixes tem de ser uma música assim que venha, ou que traga uma sensação de quase de flautista de Hamelin, não é? Mas numa versão boa. Pronto, que essa história é terrível, mas numa versão boa de flautista de Hamelin. E eu sinto, sempre que eu ouço A Verdes Anos, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi foi quando vi o filme do Paulo Rocha, que se chama Verdes Anos. E eu fiquei, meu Deus, que música é esta? E fiquei quase hipnotizada, assim, uma coisa, uau, isto. E senti, a sério, e arrepio-me, sempre que ouço A Verdes Anos, arrepio-me. E por isso eu acho que é uma escolha também, mais uma vez, bastante óbvia, porque eu própria me sinto quase hipnotizada por essa música. Sempre que a música começa a dar, imagina, se eu estou agora na rua e de repente começa a dar A Verdes Anos, eu paro, eu fico arrepiada, é assim uma coisa muito sensorial, sabes? Muito bonito. Por isso eu acho que nos peixes teria, provavelmente, teria o mesmo efeito. Vamos comunicar então com os peixes, com os Verdes Anos do Carlos Paredes. Carolina, estávamos depois dos Verdes Anos do Carlos Paredes e comunicar com o cardume de peixe. Voltamos aqui aos assuntos sérios, porque estávamos a falar da cultura e a cultura está assim... como é que tu, aqui e nós em off, antes de entrarmos, estávamos a falar inclusive, porque tu tens estado muito em Lisboa, e Lisboa não faltam equipamentos de cultura, não é? É a capital do Império e, portanto, as pessoas que estão mais longe de Lisboa, mais longe do Porto, por exemplo, o Porto também tem alguns equipamentos. Quem está mais longe não tem equipamentos. Depois queixamos de que as pessoas não ficam nas suas terras. Tu és do Marco, estiveste agora no Marco, inclusive vais fazer uma peça, ou querias fazer? Vou fazer. Vais fazer uma peça sobre aquele novo equipamento que eles têm. Emergente. O Emergente, que é um projeto muito engraçado, a recuperação de uma sala muito bonita. Mas falta-nos, muitas vezes parece que nos falta isso, porque se formos por aí fora vai-se recuperando aos poucos, mas depois também não se dá assim muita, é preciso verbas, é preciso dinheiro, investimento, não é? Portanto, enquanto jovem, qual é a tua perspectiva, o que é que se tem que fazer para... Havíamos de pegar no dinheiro que damos, por exemplo, ao novo banco, não era? E gastá-lo em cultura, porque não? Sim, eu acho que é engraçado pegares nisto depois de termos estado a falar sobre o ano passado, porque uma das questões que nós levantávamos sempre era a questão do mecenato. E será que o mecenato faz sentido? Será que faz sentido pôr pessoas, as pessoas investirem? Não há muito em Portugal, pelo menos tenho essa... Não há muito, é verdade. Não é muito consequente. E não é muito um assunto, não é? Porque depois também há muito esta questão de as marcas financiarem a cultura, como aconteceu agora no Porto com o Pavilhão Rosa Mota, que é super Boca Arena, e que de repente isto entra um bocadinho em conflito, ou pode entrar um bocado em conflito entre aquilo que é o lugar da arte, ou quase sacralizado, não é? E as marcas a tentarem... Mas acho que é um jogo, é sempre uma negociação que se faz. Qual é a tua perspectiva sobre isso, já agora, muito rapidamente? O que é que tu achas que aconteceu ali? Não era útil que a Superboc pudesse ajudar a que aquele lugar fosse mais cultural ainda? Sim, eu acho que era preciso ativar o pavilhão, sim, e acho que pronto, isso tem acontecido efetivamente. Agora, sobre ter o nome, eu acho que não me vou pronunciar. Não, porque é daquelas coisas que, como eu te dizia no início, que eu não consigo, sabes? Ainda sinto que não tenho ainda não tenho ainda uma opinião. Eu, se calhar tenho e se calhar não quero falar sobre ela. Não quero dizer, mas... Tens sentido isso, agora que és jornalista e repórter, não podes ter muitas opiniões, tens que conseguir equilibrar aqui. Sentes, quando estás a fazer um trabalho e vais falar com alguém, tens essa preocupação, tu não podes ter opinião, tens que ser uma pessoa completamente inócua. Sim, eu não acredito muito nisso,
é engraçado, porque eu estou-te a dizer, eu não tenho muita opinião. Claro que eu tenho opinião, não é? E claro que eu sei em que é que há coisas que para mim são basilares e em que eu acredito e que defendo e não acredito numa total imparcialidade. Eu acho que para mim essa questão da imparcialidade ou de não ter opinião, todos nós temos, e acho que, agora pegando na antropologia, há uma história sempre muito discutida, mesmo dentro da antropologia, com um antropólogo que era o Malinowski, em que se encontraram os diários de campo dele e se percebeu comentários que ele fazia sobre o trabalho de campo e não sei o que depois não batiam muito certo com o trabalho de campo em si, em que ele dizia nós temos de estar afastados da população da cidade e temos de ficar lá com as pessoas, mas de repente nos diários de campo dele ele dizia que ia ter com as pessoas da cidade. Então acho que isto traz aqui esta questão de será que precisamos de saber não sei o que é que se passa realmente com a pessoa. Eu acho que tem de haver mais uma vez um equilíbrio e acho que no jornalismo existe confunde-se às vezes esta questão de não ter opinião ou da imparcialidade com não ter de tomar uma posição. E eu não acho que não se tenha de tomar uma posição. Há alturas em que é preciso tomá-la e é preciso ter escolhas, as nossas escolhas têm de ser conscientes, não é? Eu escolher quem é que eu vou entrevistar é uma escolha política, no fundo, não é? É uma escolha consciente. Eu acho que sim, acho que pode ser, porque, por exemplo, para mim é importante eu ter diversidade nas minhas fontes. Se eu vou fazer uma reportagem... Então deixa-me ouvir a tua opinião. Eu não sou jornalista, eu só gosto de conversar. Sim. Estávamos a falar sobre isso antes de entrarmos também para aqui. E eu já conversei com um padre, no Conversas então já conversei com um padre, já conversei com um ex-recluso, já conversei com um senhor que é líder do Chega, já conversei com um senhor que é do Bloco de Esquerda, já conversei com um do PS, do PSD. E achas que se eu fosse repórter não o deveria fazer? Bem, estás-me a pôr aqui numa posição um bocado difícil, mas... A tua opinião, só assim... Eu não o faria. Isto é, eu não tenho... acho que é importante, se falarmos de política, por exemplo, claro que é importante nós ouvirmos pessoas de todo o espectro político, mas há pessoas que eu, pessoalmente, não quero entrevistar, porque não quero. É uma opção, não é? Tens sempre essa opção e eu vejo o que se está a passar no resto da Europa e vejo a extrema-direita a avançar e vejo a situação da Polónia e preocupa-me. E vejo como é que nesses lugares os meios de comunicação estão e como é que o posicionamento da Polónia, por exemplo, no ranking de liberdade de imprensa é uma posição terrível e é muito grave. O canal público deles está totalmente dominado por propaganda do partido que está no poder, que é um partido de extrema-direita. E isso assusta-me e acho que todas as nossas decisões podem ser ou podem ter consequências. Mas, por exemplo, já entrevistavas alguém da Bielorrússia, por exemplo? Eu acho que depende sempre do contexto. Eu entrevisto pessoas da Polónia, só que eu não entrevisto as pessoas do partido. Eu vou sempre ouvir as pessoas, ou procuro sempre ouvir as pessoas que normalmente não estão nas narrativas dominantes, ou que não estão nessa... Entendes? Sim. Por exemplo, eu fiz para o Shifter, falavas há pouco de outros projetos em que eu estou, e eu no Shifter fiz uma reportagem sobre a situação da comunidade LGBTQ+, na Polónia. E eu só ouvi, não é só ouvi polacos, ouvi também um belga que é eurodeputado e que achei que era importante ouvi-lo para aquele contexto. Mas eu ouvi polacos, só que ouvi pessoas que são de uma minoria, não é? Sim, era a peça, era o estudo, a reportagem era sua. E eu podia, se calhar, ter procurado ouvir alguém do partido que está no poder, do Law and Justice, ou Peace, pronto, vários nomes. Podia ter procurado, mas não achei que fizesse sentido. Acho que pode haver momentos em que faz sentido e que tens de ter sempre respeito por a pessoa que estás a entrevistar. E uma vez estava a falar com a Diana Andringa, que é uma jornalista que eu admiro muitíssimo, e que me dizia sempre que a pessoa que tu é que estás a fazer um favor a entrevistar a pessoa, não é a pessoa que está a fazer um favor a ti. E seja quem for a pessoa. E é preciso muita humildade,
Isto vem também do que falávamos do início, não é? Da antropologia e de eu sentir que sou superior ao outro, ou o que seja, e estar sempre num exercício de humildade de ouvir a outra pessoa, e a pessoa está a dar-te o seu tempo para falar contigo sobre o que quer que seja. Então é preciso respeito, mas é preciso também perceber o que é que nós queremos fazer, quem é que nós queremos ouvir, porque é que queremos ouvir aquelas pessoas. E para mim, se há pessoas que têm esse discurso que para mim vai contra os direitos humanos, por exemplo, que é uma coisa que para mim está na base de tudo, eu não faço questão de ouvi-las, ou eu sei o que é que elas pensam, porque elas têm canais de comunicação, mas eu quero ouvir as pessoas que estão no outro lado, eu quero ouvir as pessoas que não estão naquele discurso, não é? Mas falaste no Shift. No Shifter. E queria falar um bocadinho sobre esse projeto, que também é muito interessante. Quanto tempo tem esse projeto? É uma plataforma... Sim, uma plataforma digital. Agora eu tenho uma revista física também. O Shifter eu penso que tem... Eu acho que eles têm 7 anos também. Também exato, 7 anos. como um gerador, sim. Sim. Mas o Shifter é mais uma coisinha... começou por ser uma coisa que está a se tornar uma coisa ligeiramente diferente agora, não é? Estão mais abrangentes, sim. parece. O próprio gerador também está. O próprio gerador está a alargar um bocado aquilo que é a sua definição de cultura. E o Shifter, sim, começou por ser um meio mais focado na tecnologia, e hoje em dia já é um meio que fala de assuntos que interessem à minha geração. Sabes o que é que eu acho curioso? É que esses projetos começaram por ser digitais e no caso do Shifter, quer dizer, era digital, a ideia seria só essa inicialmente, e agora já vão lançar uma revista física. Portanto, há um retrocesso quase, quer dizer, pensávamos que os suportes físicos iriam deixar de existir e passaria a ser tudo digital, e há quem faça o contrário, começa em digital e depois também tenha um suporte físico. O que achas que isso acontece? É a magia do papel? Também, eu acho que no caso do Shifter é porque eles privilegiam muito, e quem está no Shifter, quem está neste momento à frente do Shifter são 2 pessoas, é o João Ribeiro e a Rita Pinto, que são diretor e editora-chefe do Shifter, e eles privilegiam muito o pensamento sobre os temas, isto é, uma escrita jornalística mais ensaística e que te convida à reflexão. Então eu acho que a forma como eles veem a revista do Shifter é um objeto que tem um tema também que acaba por contagiar toda a edição, e que te convida a pensar em várias formas ou várias abordagens possíveis daquele tema. Por exemplo, a última edição era sobre conhecimento e tinhas um artigo sobre a internet, sobre se a internet nos estava a tornar mais infantis. Tinhas o meu artigo que era sobre a importância de não ver a história como uma história única e de ir procurar as outras histórias dentro da história. E da força da ancestralidade. Isso é espetacular, essa ideia. Isso dá para escrever imensa coisa, não é? Sim, posso enviar depois. Mas sim, é isso. Então é mais... por muito que o Shifter faça um jornalismo mais lento e mais... que não é de resposta ao imediato... Chamaste-lhe jornalismo lento, que eu acho fabuloso. O que é o jornalismo lento? Sim. O que é o jornalismo lento? Eu acho que se o João ouvir, ele vai dizer nós não fazemos jornalismo lento. Mas o jornalismo lento é... Mas é com carinho, não é? Claro, e eu acho que eles fazem, porque é isto de tu não responderes, acontece uma coisa qualquer e vais ter os diretos ou vais ter as últimas horas e que acabam por contribuir para a informação, não é? É pegares na ideia e desenvolveres depois, não é? Exato, e pensares, ok, isto está a acontecer, eu não tenho de escrever sobre isto hoje para sair hoje. Vai ser uma entrevista no Shifter, por exemplo, que eu e o João fizemos juntos, que nós já fizemos em março. E que não está desatualizada propriamente, não é? Porque são temas que são intemporais ou que faz sentido pensar neles de qualquer forma, e há um projeto que posso deixar aqui a referência também muito interessante do jornalismo lento, que é a Delayed Gratification, que é uma revista que parte mesmo dessa premissa do jornalismo lento, em que eles pegam em assuntos e só escrevem sobre eles não sei quantos meses depois. Então há mesmo essa regra de nós só vamos olhar para estes assuntos não sei quantos meses depois, e vai sair uma revista física em que falamos sobre esses mesmos assuntos. Eu acho isso super interessante, porque lá está, tudo relacionado com o tempo, não é? Esta obsessão por ter tempo para pensar, ter tempo para informar com qualidade. Consegues?
controlar o tempo agora. Esse superpoder, conseguiste agarrar, ainda não conseguiste parar assim o tempo, pois não? É difícil, não é? É muito difícil. Muito difícil. Vou-te colocar na quarta situação. E aqui tu estavas, há pouco estavas em Nova Iorque, agora estavas em Washington e conhecias o Joe Biden. E o Joe Biden convidava-te para um jantar assim formal na Casa Branca, e é lá a tradição na Casa Branca. O início do jantar tem que ser ao som de uma música e ele dizia-te: olha, Carolina, escolhe tu a música para o início do jantar. Portanto, no jantar com o Joe Biden e com outras pessoas, obviamente, mas a responsabilidade da música inicial do jantar era tua. Qual era a música que tu escolhias para jantar com o Joe Biden? Eu acho que a minha escolha ia ser um bocadinho política. Eu ia escolher a Strange Fruit, que não é da Billie Holiday, mas é a versão mais conhecida, é interpretada por ela. E que é uma música que fala sobre o racismo estrutural. E faz agora 1 ano da morte do George Floyd e continuam a morrer muitas pessoas negras, inclusive pessoas trans negras, na América. E por isso eu acho que é importante nós termos esta esperança e que depois de um governo do Trump agora vem o Joe Biden e que vai ser, pronto, que as coisas estão a mudar. Mas é importante, eu acho, voltar a olhar para a história, voltar a olhar para as coisas como elas aconteceram, como elas acontecem e porque é que há coisas que ainda continuam a acontecer. E por isso eu acho que se eu tivesse a oportunidade de estar no mesmo espaço que o Joe Biden, eu não ia simplesmente sorrir e acenar, não é? E gostaria de, se calhar, trazendo esta visão exterior, porque eu não sou americana e sou uma mulher branca também, mas acho que gostaria, se calhar, de trazer essa provocação, de o que é que estás a pensar fazer quanto a isto, não é? O que é que... Achas que ele vai tentar mudar, tenta mudar, mas as coisas não podem acontecer de um momento para o outro, claro que não. As coisas têm que ser feitas devagar, senão partem. E, portanto, mas tens fé que as coisas vão mudar pelo menos mais um bocadinho e depois daqui a uns tempos mudam mais um bocadinho e mais um bocadinho? Eu acho que sim, espero que sim, claro que sim, espero que sim. Vamos ouvir então para um jantar na Casa Branca a Billie Holiday a cantar Strange Fruit. Carolina, estamos já na fase final, agora é só mesmo um bocadinho antes de irmos embora. E eu gostava de te perguntar como é que tu vês o jornalismo em Portugal, mas vou-te colocar outra vez aqui numa pergunta difícil, já percebi que tu não queres muito... Não, eu posso falar sobre jornalismo, claro. Em Portugal. Só muito rapidamente, antes de irmos embora e perguntar-te sobre o futuro, tu que tens tanto medo do tempo, como eu, também tenho muito medo do tempo. Mas como é que está o jornalismo em Portugal? A tua visão enquanto jovem jornalista? Eu não acho que o jornalismo em Portugal esteja assim tão mau. Claro que, pronto, se pensarmos na liberdade de imprensa e se compararmos com outros lugares ou fizermos esse exercício, não está assim tão mau, mas ao mesmo tempo preocupa-me um bocado, claro, e o facto de eu trabalhar num lugar como gerador ou de colaborar com o Shifter também acho que quer dizer alguma coisa sobre como é que eu me posiciono, o que é que eu acho sobre o jornalismo atualmente. Eu posso dizer que eu nunca estagiei, por exemplo, ou nunca tive assim propriamente a vontade de ir para um grande jornal, muito menos para um grande canal, porque a televisão é uma coisa que me assusta o tempo. Dar notícias em minutos, como é que é possível? Não. Não, eu acho que podem-se fazer coisas muito, muito boas e muito interessantes na televisão, mas eu pessoalmente não me identifico muito e com esta cultura do direto e lá está, a questão da última hora, se passarmos depois para a imprensa. E eu acho que, ainda que o jornalismo não esteja muito mau em Portugal, ele precisa de uma reforma e há questões que são transversais a tudo, e falávamos há pouco do racismo estrutural na América, que ele também existe em Portugal, e eu acho que um dos grandes assuntos neste momento é pensarmos quem é que nós incluímos, mais uma vez as fontes, quem é que nós entrevistamos, que vozes é que nós estamos a trazer para as nossas notícias, que vozes é que nós estamos a trazer para os nossos canais de televisão e quão diversas são as nossas redações, porque se nós tivermos redações que são compostas por pessoas de homens brancos. Sim, desculpem, eu não queria dizer, mas homens brancos. Sim, homens brancos heterossexuais, a figura do sistema patriarcal, mas que é verdade.
E mesmo só por homens brancos e mulheres brancas. Isso vai ter um reflexo nas notícias, porque mais uma vez tu perguntavas-me da imparcialidade. É claro que nós trazemos um olhar que vem com a pessoa que nós somos e com o background que nós temos. É óbvio, não é? Se eu sou mulher, eu vou me interessar também, ou vou querer convocar alguns assuntos que eu sei que, se eu não os vejo nas notícias e não me representam, eu acho que é importante levá-los. E ainda há muitas coisas por falar, ainda há muitas coisas por pensar, a forma como se fala sobre, como, lá está, quem é que se ouve, que voz é que se traz, pensar também aqui numa questão interseccional, porque se vamos falar sobre juventude ou sobre habitação, é importante, eu dou sempre o exemplo da habitação, mas só porque eu acho que é muito importante, é importante e diz-nos respeito a todos, não é? Todos temos de ter uma casa para viver, ou devemos ter esse direito. Esta questão mesmo da emancipação jovem, quer dizer, é muito difícil, começa exatamente por aí, quer dizer, a dificuldade que é, como é que é possível ganharmos 600 euros e termos dinheiro para pagar uma renda, não temos. Não, é uma ficção, a minha geração não tem dinheiro. Pode viver, não pode. Não, comprar uma casa está fora de questão. E arrendar também, se estiveres sozinho, não é? Se estiveres sozinha, é muito difícil. Em Lisboa, então, o teu é 600 euros. Trabalhas para pagar e depois não comes, não tens telemóvel, não tens nada, não sais de casa, quer dizer. Sim. Enfim. Estamos mesmo na fase final, já ultrapassámos aqui um bocadinho o tempo. Vou-te colocar... Não, eu é que tenho culpa, eu é que gosto de conversar também. Gostávamos os dois de conversar e quando é assim... Eu tinha muito mais coisas aqui apontadas para conversar contigo. Mas vamos fazer depois uma outra conversa. Sim, haverá mais oportunidades. Quando vieres ao Marco. Na última situação, colocava-te aqui a passear. Imagina que vinhas ao Marco Canaveses e encontravas uma pessoa assim que tu gostasses de encontrar, uma vedeta, entre aspas, uma pessoa... Quem é que tu gostavas de encontrar assim para... E que até te dirigias a ela para falares um bocadinho com ela? Sim, eu gostava muito de encontrar a Indya Moore, que é uma atriz americana. E que eu acho que era das pessoas que eu gostava mais de entrevistar. Eu já lhe mandei uma mensagem no Twitter, ela nunca vai responder na vida, mas era sem dúvida uma pessoa que eu adoraria encontrar, conhecer, jantar. Então, no Marco Canaveses encontravas a Indya Moore e ela até, falava para ti e dizia, eu até gostava que me mostrasses, imagina o que é que tu lhe ias mostrar, o Porto. Gostava de conhecer aqui um bocadinho do Marco e depois íamos até ao Porto. Tu tens ali um carro já agora e entravas tu, claro, ias começando com ela. Claro que sim, vamos lá conhecer o Marco e vou-te mostrar o Marco, vou-te mostrar o Porto. E qual era assim a banda sonora que tu lhe ias oferecer? Porque ela ia-te pedir, olha, põe aí uma música só para nós irmos vendo e conhecendo. E a primeira música, só para termos uma ideia, qual era a primeira música que tu mostravas à Indya Moore? Eu punha Bernardo Sassetti, sem dúvida, e vou explicar porquê. E acho que a primeira música podia ser assim, Sonhos dos Outros, talvez. E vou explicar porque é que eu escolhi a Bernardo Sassetti, porque eu acho que há algo muito misterioso nesta zona aqui do Marco, Amarante, pronto. Não sei, há qualquer coisa aqui que... Há um mistério em torno... As pessoas falam de Sintra, claro que sim, porque Sintra... Mas nesta zona, é uma zona muito bonita. Eu esqueço-me às vezes... No outro dia fui ao Marco e disse aos meus amigos, eu esqueço-me que isto é tão bonito, a sério. Quando eu venho cá, eu fico, uau, eu cresci aqui, isto é realmente muito bonito. E então eu acho que, seja nestas zonas aqui... durante o dia ou no Porto durante a noite, que há um mistério que eu gosto também. Eu escolhi a Sassetti porque acho que toda a obra do Sassetti tem assim um mistério, não é? Que a acompanha e por isso eu acho, e era importante para mim, eu acho também, não escolher uma música com letra. Só musical? Sim. Só musical? Sim. Carolina, muito obrigado. Obrigado por esta conversa. Vamos ficar então com o Bernardo Sassetti, com o Sonho dos Outros, para mostrarmos Amarante, Marco Canaveses e o Porto à noite, a Indya Moore. Muito obrigado mais uma vez. A todos vocês, muito obrigado. Para a semana, outra conversa então. Até lá. Conversas sem então.
Novam canal. Sempre novam, sempre seu.